Aí, valeu, Bruno. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, versículo 13 e versículo 14. Glória a Deus. Vamos ver até onde a gente pode trazer essa palavra hoje, por causa do horário. Compartilhe aí, irmãos, a palavra do Senhor com a pessoa que está ao seu lado. Se você está de smartphone, eu quero lhe motivar a você comprar uma Bíblia física, da versão NVI. Porque você come lanche, come pizza, come tanta coisa, gasta dinheiro, mas não tem uma Bíblia. Pode, Polly? Não tem uma Bíblia? Não pode. A Bíblia, isso quer dizer que você não está lendo, não. Isso pode ser um indício de que a Bíblia não pode não estar se dando o valor que ela tem. 7, versículo 13 e versículo 14. Vamos lá. Todos abriram? Diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e apertado o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Vou repetir. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Repita comigo: são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Repita comigo: são poucos as que a encontram. Amém. Vamos orar? Espírito Santo, nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Fale conosco. Precisamos da Tua voz, Senhor. Venha, Pai amado, com a Tua voz. Espírito Santo, Tu és livre para mover em nossas vidas. Tu és livre para poder nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos leve, Senhor, à compreensão de que somos pecadores e que precisamos de Ti. Nos leve, Senhor, à compreensão de que existem duas portas, duas escolhas, e que o Senhor possa nos conduzir esta igreja, conduzir os nossos amigos presentes a entrarem pela porta estreita, deixando o caminho largo e amplo, Senhor, de lado, porque ela leva à perdição. Então que a Sua voz, Senhor, ecoe em cada coração nesta noite. Que todas as barreiras, agora, nesta hora, caiam por terra no nome de Jesus. E que a Sua voz, Senhor, alcance esse coração e produza frutos a 30, 60, 100 por um. Senhor, que a vontade deste povo esteja submetida à Tua vontade. E a Tua palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E nós, Senhor, queremos ouvir a Tua voz e estabeleça, Senhor, a Tua voz, a Tua vontade sobre cada vida e cada coração neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero iniciar a palavra dessa noite fazendo uma pergunta. Qual é a sua escolha? É justo? Eu vou repetir. Qual é a sua escolha? Essa é uma pergunta que necessita de uma resposta e ninguém aqui poderá responder por você. Só você poderá trazer essa resposta, porque essa pergunta, ela tem um teor de resposta bíblica. E a vida, meu irmão, é feita de escolhas. Todos nós iremos escolher alguma coisa
em algum momento de nossas vidas, em algum lugar, ou escolher alguma coisa. Nós estamos prestes a estarmos no momento de eleição, está perto, outubro está chegando, e cada um de nós terá que escolher o candidato que irá governar, presidenciar esse país. Quem que pode escolher por você? Ninguém. Só você pode escolher. Diga-se para o seu irmão, só você pode escolher. Até para aqueles que já disseram que vão apertar o branco ou o nulo, eles terão que escolher fazer isso, porque é uma escolha. Ah, eu não quero votar porque eu já estou iludido com esse negócio de política e eu quero votar em branco ou nulo. Isso é uma escolha sua. É você que decide. E a decisão, meu irmão, minha irmã, é sua. E para aqueles que dizem assim, nem lá eu apareço, terão que ir no correio depois justificar. Ou não, vai ter que ir. Não tem para onde correr. Então você precisa fazer uma escolha. Quem tenta fazer uma viagem precisa decidir de conformidade com as suas escolhas. Se vai de carro, de moto, de bike ou de pé. Tudo depende das condições, mas se você programar direitinho, vai dar tudo certo. Você vai realizar essa viagem. Talvez você já tenha sonhos sobre essa questão. Talvez você diga assim, não, eu quero viajar de avião. Eu nunca fui de avião. Quem é que já viajou de avião? Eu já. É bom demais. Mas há quem tenha ido que diz assim, nunca mais eu vou. Nunca mais eu me arrisco a entrar no avião. Nunca mais. E há ainda pessoas que dizem assim, nunca fui. E nem irei. São escolhas. E nós é que realizamos essas escolhas. Somos nós. Quem quer casar precisa fazer uma escolha. E não é verdade? É o homem e a mulher que decidem viver uma vida dois. Que é uma vida que pra gente é uma vida difícil, mas não é impossível. Porque Deus preparou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E quando... Deixa eu repetir um negócio para vocês aqui. Vocês lembram do nervinho que eu falei para vocês? Vocês lembram do nervinho que está sendo estudado? Que quando o homem bate o olho na mulher e o nervinho que tem aqui vibra, ó, não tem jeito, já foi. Já foi. Não, é quando o nervo vibra. O nervo, João, quando os dois vibram, é aquele negócio assim, já foi. Vibrou. E você faz assim, não tem jeito. Não, irmãos. Eu já fui morar no Espírito Santo, irmãos. Eu voltei, foi com 3 ou foi com 6 meses, não aguentei, vim embora. Eu só namorava. Não era nem noivo, nem casado. Eu vim embora, sabe por quê? Porque o nervo, irmão, vibrou. Já foi, acabou. Então, irmãos, a nossa vida, ela é feita de escolha. Em tudo nessa vida, você terá que decidir. E eu quero fazer a mesma pergunta. Qual é a sua escolha? O que dizer agora sobre a porta estreita e a porta larga? Com Deus, também você precisa decidir. Diga ao seu irmão, com Deus, você precisa também decidir. Eu quero que você saia daquela ideologia que estão pregando por aí, que diz assim, ah, mas Deus é amor, ah, Deus, quando Jesus vir, ah, não, eu vou, porque Ele é amor. Eu quero alertar você que os atributos de Deus, que são as qualidades de Deus, não isentam-se, uma não isenta a outra. O mesmo Deus que é amor é o mesmo Deus que é justiça. Você precisa decidir. Porque o Deus que ama é o Deus que age com justiça. E o Deus que é justo age com amor. Com Deus também precisamos escolher. Precisamos escolher entre entrar pela porta estreita. E a Bíblia vai nos dizer muito claro que simboliza estar com Deus. Ou a porta larga, que significa estar longe de Deus. Longe.
E para se estar longe de Deus, certamente, a Bíblia é clara quando diz que você certamente não pode servir a dois senhores. Porque você há de agradar um e desprezar o outro, desprezar um e amar o outro. Então Deus está aguardando a sua resposta. Eu quero perguntar novamente, qual é a sua decisão? Porque não tem como. Não tem como. Encontrei esses dias, Martins estava comigo. Eu estava ali no açougue, quase que a gente faz um culto, porque apareceu o Marivaldo, João Martins, Rafael estava lá, eu estava lá no sábado, varão. Você apareceu de moto. A gente vai passando na rua assim, irmão, dia de sábado, vai encontrando um bocado de gente. E aí apareceu um camarada que apareceu por lá, já esteve aqui com a gente, já pregamos o evangelho, conhece. Eu olhei para ele e falei assim, olha, saia de cima do muro, porque o muro não é de Deus. E você sabe disso. O muro, irmãos, não é de Deus. O muro é do diabo. Se você está em cima do muro sem saber se você quer Deus ou quer o diabo, se você quer Deus ou se você quer o mundo, eu quero te dizer que esse muro que você está em cima não é de Deus, é do cão, já tem dono. Porque com Deus você precisa decidir. Com Deus você precisa tomar uma atitude. Com Deus você precisa, irmão, se dar, se doar, se inclinar para Ele. Com Deus não existe muro para você estar em cima. Vou perguntar novamente, qual é a sua escolha? Porque a Bíblia diz que existem duas portas, uma estreita e uma larga. A estreita te leva para Deus, a larga te leva para o inferno. Pergunte para o seu irmão assim, qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha hoje? A Bíblia nos mostra muitos exemplos, irmãos, de pessoas que fizeram escolhas. E nós vamos ver nessa noite dois casos que fizeram uma escolha para viver longe de Deus e dois casos de pessoas que fizeram uma escolha para estar perto de Deus. Eu vou precisar que você esteja com a Bíblia aberta. Mateus 7,13 diz, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Vamos para Mateus 19, irmãos. Eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta, porque hoje nós vamos ler Bíblia. 19, do 16 ao 24. Abre a Bíblia, acompanhe. Olha o que diz a Bíblia acerca de pessoas que disseram não. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Este jovem que já tentava seguir toda a lei, obedecer a lei, agora está sendo questionado por Jesus de Nazaré acerca de algo que o estava aprisionando. E você precisa pensar sobre isso nessa noite, porque a pergunta será feita, o que é que está te aprisionando e te deixando longe do Salvador? Esse jovem teve a oportunidade clara de estar diante de Jesus, de estar diante do Cristo, diante do Mestre, e na hora da resposta que ele deu, a intenção dele não foi voltar-se para Cristo, mas ele começou a fugir. Sabe por quê?
Porque ele estava preso. Se você que está aqui nessa noite está preso a alguma coisa, ou alguma coisa está te aprisionando, te encarcerando, te algemando, eu quero te dizer que hoje é o dia da sua resposta. Se você quer viver uma vida de liberdade, você precisa dizer sim a Jesus de Nazaré. Esse jovem, diz a Bíblia, ele saiu triste, porque a riqueza era o calcanhar de Aquiles dele, era a parte mais fraca na vida dele. E ele poderia naquele momento renunciar à sua própria vida por amor a Cristo, mas não, ele continuou deixando a riqueza dominar a sua vida. E ele disse não com a atitude dele. E o jovem saiu. E Jesus foi muito claro que dificilmente o rico entrará. Irmãos, o rico vai entrar. Mas o rico crente, o rico, irmãos, temente a Deus, aquele que é rico, irmãos, de coração e que não está preso às riquezas. Irmãos, tem muita coisa nos aprisionando e aprisionando este mundo. Eu quero motivar você a dizer não a tudo aquilo que está te aprisionando, para você viver uma vida com Cristo, uma vida de liberdade, uma vida com o Senhor, uma vida com aquele que veio e há de vir. Irmão, Jesus vai voltar. Ele veio e voltará. Ele veio e retornará novamente. O Senhor Jesus de Nazaré. O mundo, irmãos, está aí apresentando as suas paixões e muita gente está abraçando essas paixões. E quando a pergunta nessa noite está sendo feita, talvez essa pessoa esteja se sentindo também triste e saindo cabisbaixo, porque ainda estão presas essas coisas e não querem deixar. Timóteo 6, 6 ao 10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, o problema não é o real, o problema não é o dólar, o problema não é a moeda, o problema não é o sistema financeiro em si, o problema é você. É você que tem que decidir se essa moeda, se esse sistema financeiro vai te possuir e vai te dominar. Mas Jesus continua perguntando, qual é a sua escolha? Eu nem quero que você durma essa noite só com isso na cabeça. Qual é a sua escolha? Vamos para Lucas 12. Nós vamos observar agora a vida de um rico insensato. Fica aí do lado da pessoa, vamos ler Bíblia. Hoje eu quero ler literalmente Bíblia com vocês. 12, do 13 ao 21. Quem abriu diz amém. Quem não abriu, fala aí socorro. A Bíblia diz assim, a partir do 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Tudo começou aqui. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhe contou esta parábola. Por causa desse problema, Jesus conta uma parábola. Qual é? A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou?
Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o problema de aumentar os celeiros? Nenhum. Qual é o problema de aumentar a produção? Nenhum. Qual é o problema de querer desenvolver e crescer? Nenhum. Qual é o problema de você querer ir além, querer avançar nos seus negócios, avançar nas suas perspectivas, em seus projetos de vida? Qual é o problema de você multiplicar? Nenhum. Você tem que crescer. Você tem que multiplicar, você tem que desenvolver, você tem sim que seguir em frente, você tem que avançar na vida, você tem que desenvolver, você precisa colocar os seus planos e os seus projetos diante de Deus e você precisa romper. E romper não é o problema é o seu coração. E quando a sua vida lhe for exigida, o que é que você fará? Você comprará a salvação com seus bens? A salvação não é comprada. Você tentará barganhar a salvação, tentará barganhar a entrada na eternidade, tentará barganhar, como aconteceu no ato na história, em que se vendiam pedaços de céu e as pessoas compravam com medo de irem para o inferno, não ter um lugar separado no céu. E vendiam, irmãos, certificados para que as pessoas tivessem o certificado, pagando para dizer assim, olha, eu tenho garantia, eu posso entrar na eternidade. E eu quero te dizer que não funciona desse jeito. O único capaz de levar o homem para o céu se chama Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz. A única coisa que pode fazer você entrar na eternidade é Jesus. E o Evangelho de João 6,14 diz, 14,6 diz que Ele é o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não virá por meio de outros que estão se colocando como salvadores neste mundo, não. Jesus, é claro, tem que passar por Ele. O problema não é você ganhar, não é você negociar, não é você avançar, não é você desenvolver. O problema é onde está o seu coração. A Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu coração estiver nas riquezas, se o seu coração estiver na sua família, se o seu tesouro for a sua família, se o seu tesouro forem os seus filhos, se o seu tesouro for estar apenas em 4 paredes aos domingos, se o seu tesouro são essas coisas fúteis da vida, eu quero te dizer que o seu coração está aprisionado e você, certamente, estará fazendo como aquele jovem rico que deu as costas, triste, deixando Jesus para trás. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a sua decisão? O que é que você decide hoje? Vamos agora para a porta estreita. Mateus 7,14 diz assim: como é estreito a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Eu vou repetir, a porta é estreita. Diga para a pessoa que está ao seu lado isso. A porta é estreita. A porta é estreita. E essa porta estreita não tem nada a ver com as pessoas que são mais avantajadas como eu. Ah, vou ter dificuldade de entrar. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com o valor. Tem tudo a ver com a fé. Tem tudo a ver sobre aquilo que você crê, como você crê, em quem você crê. E nós vamos ver aqui a atitude dos discípulos de Jesus e como eles disseram sim ao Senhor. João, vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. João 6, versículo 51 em diante.
Diz assim a palavra do Senhor. Aqui é Jesus falando. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe diz, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Versículo 57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Vou repetir, para sempre. Ele disse, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes digo são Espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Judas sabia... Desde o princípio, pois Jesus sabia que desde o princípio qual deles não criou e quem o iria trair. E prosseguiu, irmãos, presta atenção nisso, e prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. O jovem rico deu as costas para Jesus. O homem que produziu muito deu as costas, porque colocou o seu coração nas riquezas. Muitos discípulos de Jesus deram as costas porque acharam o discurso pesado. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Talvez para alguém aqui nessa noite esse discurso seja pesado também. Mas eu quero te dizer que a resposta que irá levar você para a eternidade é a resposta de Pedro. Só Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor. Você precisa olhar para Cristo, você precisa ir ao encontro de Cristo, você precisa decidir por Cristo. Você não pode viver duas vidas. Não tem como viver no mundo e viver dizendo que se está com Cristo, porque Deus é ciumento, ou se está ou não se está. Você precisa decidir e a pergunta permanece, qual é a sua decisão? Existe uma porta estreita, mas existe uma porta larga. Qual é a sua decisão? Que porta você vai aceitar para a sua vida? Que estilo de vida e que vida você aceitará para você? A vida que leva à perdição, que é ampla, larga, que te dá tudo que você acha que está sendo bom para o seu ego e para a sua alma? Ou aquela porta estreita em que você não estará sendo seduzido pelo mundo, mas estará em Cristo, vivendo uma vida com Cristo, uma vida com Deus, se deleitando no Senhor, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, o Senhor produz uma alegria, irmãos, profunda em nosso coração, e no coração daqueles que o servem em espírito de verdade. E nós vamos lá para Lucas 23, não precisa nem abrir a Bíblia nesse momento não,
Você conhece esse texto? 3 cruzes. Jesus no meio e 2 ladrões ao lado. Um deles zombava: tu não és o Cristo? Desce daí, salva-te a ti e a nós. E o outro dizendo assim: tu não conheces Deus, nem estão na mesma condição que Ele. Um perdido, um arrependido e o Salvador. E aquele homem que se arrependeu na cruz, enquanto o outro zombava, disse assim: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus responde assim, irmãos: eu lhe garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Mas você tem que decidir. Você tem que decidir. Você tem que trazer. É necessário dar uma resposta. É necessário responder ao chamado do Senhor. Não tem como, é impossível, é incompatível a vida mundana e a vida com Deus. Se você pretende viver esses 2 tipos de vida, eu quero dizer que você precisa sair em cima do muro. O muro não é de Deus. Ou você pertence a Cristo, ou você pertence ao diabo. Ou você quer ir para o céu, ou você quer ir para o inferno. Pastor, dura essa palavra mesmo, mas você precisa decidir para onde você quer ir. Quer continuar se deleitando e vivendo uma vida mundana? Vá! E se deleite e faça tudo o que você quiser e acha que você pode fazer. Faça, mas faça com força. Se deleite com força. Mas se você quer vir a Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que verteu o seu sangue na cruz em favor da vida da humanidade, quando Deus falou em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você é esse amado de Deus que vai responder ao chamado de Deus, então decida. Você precisa decidir por isso, porque bater no peito e dizer que tem Deus não lhe garante vida eterna. Mas se você render o seu coração e dizer: vem Jesus, seja Senhor da minha vida, e render o seu coração e tomar Jesus como Senhor da sua vida, Ele vai te salvar e a porta da eternidade será aberta para você, meu irmão. Será aberta para você, mas você precisa decidir qual é a sua resposta. Eu não quero que você durma. Eu quero contar aqui para você uma historinha para te fazer pensar sobre isso. Numa terra em guerra havia um rei que causava espanto. Sempre que fazia prisioneiros, não os matava. Levava-os a uma sala onde havia um grupo de arqueiros de um lado e uma imensa porta de ferro do outro, sobre a qual viam-se gravuras, figuras de caveiras cobertas por sangue. Nesta sala, ele os fazia enfileirar-se em círculos e dizia-lhes: então, vocês podem escolher entre morrerem flechados por um arqueiro ou passarem por aquela porta e por mim serem trancados lá. Todos escolhiam serem mortos pelos arqueiros. Ao terminar a guerra, um soldado que por muito tempo servira ao rei dirigiu-se ao soberano: Senhor, posso lhe fazer uma pergunta? Diga, soldado. O que havia por trás da assustadora porta? Vá e veja você mesmo. O soldado então abre vagarosamente a porta e à medida que o faz, raios de sol vão adentrando e clareando o ambiente. E finalmente ele descobre surpreso que a porta se abria sobre um caminho que conduzia à liberdade. O soldado admirado apenas olha seu rei, que lhe diz: eu dava a eles a escolha, mas preferiram morrer e arriscar-se a abrir esta porta.
Assim é a vida. E assim é a vida com Deus. Ou você escolhe entrar pela porta estreita, ou você escolhe viver a vida que você está vivendo. E a vida que você está vivendo está te afastando de Deus. Você já está longe de Deus, mas o Senhor está te chamando nessa noite para Ele. Eu queria que posso colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus? Aleluia, Jesus. São duas portas, você precisa decidir. Você precisa decidir, você precisa decidir. Você precisa decidir entre a porta estreita que te conduz à vida e a porta larga que te leva para uma vida longe de Deus. Você precisa decidir. Você precisa decidir. Põe a mão no seu coração.